Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o professor Jefferson, né? Falando sobre a administração da produção, que é a nossa nova disciplina. Então, como eu havia comentado anteriormente com vocês, fiz a apresentação, falei com a quantidade de horas aulas que vai ser apresentada e também falei os tipos de avaliação. Bom, pessoal, primeiramente, como eu já fiz uma breve apresentação da disciplina, a nossa disciplina em si ela abrange a produção. Mas antes de falar de produção, vamos analisar o que é administração, tá bom? Então, gente, é o seguinte: dentro das empresas, elas têm vários departamentos, certo? Então, cada organização ela tem órgãos, componentes, setores, que é RH, é produção, é financeiro, é logística, é contabilidade. Então, todos esses setores faz uma composição de uma organização. Então, assim como nós, o nosso sistema humano, eles são compostos por vários órgãos, né? Então, esses órgãos, o que, que é? Pulmão, fígado, e cada um tem sua função, tem sua fisiologia. E dentro de uma organização, funciona basicamente nessa lógica. Ou seja, a estrutura organizacional de uma empresa é uma estrutura anatômica dividida em setores. E também cada setor tem a sua fisiologia, suas funções. Para que serve o órgão de RH? Para que serve o órgão de produção? Para que serve o financeiro de uma empresa? Então, cada um dentro da organização faz o seu processo e suas funções. E na administração, o conceito de administrar é justamente o que? O planejamento, a organização, o comando, o controle para atingir objetivos comuns de uma empresa, né? Então, como nós estamos falando de gestão, de planejamento, de organização, de coordenação, comando e controle para atingir objetivos, então a gente está usando a administração da produção voltada, né, dentro das organizações. Então, o planejamento e o controle, que é a administração do setor de produção, que é justamente uma função que é um órgão dentro de uma empresa. Produção é como se fosse o coração de uma empresa que bombeia, né? Que faz os seus produtos, os seus serviços, se for no caso. E nesse primeiro momento aqui, nesse assunto, nós vamos falar e abordar sobre administração da produção barra operações, ok? Então, senhores, antes de começar a falar mais e mais de administração e de operações, a gente tem que entender um pouco da história da produção. Então, eu pontuei aqui uns momentos históricos, tá? Que envolve o processo de evolutivo da história de como começou. Então, a administração da produção é entendida como conjunto de atividades que levaram à transformação bem tangível em outro com maior utilidade. Acompanha o homem desde a origem. Esse primeiro item aqui, a gente pode dizer que lá naquela época, entre quando o homem usava a pedra polida, né, que montava a ferramenta para poder cortar, para poder matar algum animal para sobreviver, ou seja, ele pegava alguns materiais que a natureza disponibilizava para fazer uma transformação para gerar um bem palpável para poder utilizar para ele viver. Ou seja, ele precisava caçar, ele precisava se alimentar, ele precisava dormir, se agasalhar. Então, ele utilizava várias matérias-primas, né? E transformava em uma ferramenta de utilidade. Então, esse primeiro item, ele fala sobre essa história, né? Lá da época paleolítica, né?
E o segundo ponto é a produção artesanal. Então, depois desse processo que o homem lá naquela época fazia, os próprios matéria-prima dele para sobreviver, tanto algum tipo de transformação de um bem, começou a entrar nessa década aqui de produção artesanal. Então, a produção artesanal entra em decadência, né? E com o advento da Revolução Industrial, com a descoberta da máquina a vapor por James Watt. Então, depois dessa produção artesanal, entrou já a era das máquinas, mas isso depois da Revolução Industrial. Então, quem foi o idealizador da descoberta da máquina a vapor foi esse carinha aqui, ó, que eu deixei em destaque, que ele é importante dentro da história da produção, tá, da administração. E em 1790 foi introduzido por Elie o conceito de padronização de componentes. Teve início o registro por desenhos croquis, né, dos produtos e processos fabris, surgindo a função de projetos, tá, e produto. Então, depois da descoberta da máquina a vapor, eles começaram a fazer a padronização do processo. O que? Desenhando o layout, os equipamentos, né, de um processo. E com o surgimento do projeto, da gestão desse novo produto, começou a surgir a gestão do projeto. Né? E no fim do século XIX, surgiu nos Estados Unidos por Frederico Taylor, considerado o pai da administração científica. Então, senhores, como nós estamos falando de administração, e como eu já falei para vocês que a administração é planejamento, a organização, o comando e controle, né? O criador que fez, que surgiu a administração como ciência, foi através desse carinha aqui. Por quê? Porque antigamente, lá nos primórdios da Revolução Industrial, começou a ter as fábricas, né? Naquela época não existia o funcionário precisa trabalhar 44 horas semanais com direito ao almoço. Não. Você produzia, entendeu? E não deu certo, o cara sai. Então, aquela época era muito complicada, não tinha o foco nas pessoas. Então, Frederico Taylor, ele tinha um foco na racionalização, na padronização do trabalho. Ou seja, se nós tínhamos aqui uma empresa, então a preocupação dele era com o chão de fábrica, a produção, a eficiência de métodos, né, de uma linha de produção que gerasse uma escala maior de produtividade. Então, esse era o objetivo dele. Então, ele colocou metodologias dentro do processo fabril de produção. Senhores, aqui a gente tem a produtividade. Então, a produtividade ela é calculada pela essa razão entre o input, que são as entradas, certo? Que são as entradas de matéria-prima, que são os custos, certo? Mão de obra e um equipamento, e o output, que são as saídas. E essas saídas são os produtos que já estão transformados, já passaram por um processo, né? E ou o serviço. Neste primeiro momento, nós vamos falar mais de administração da produção. Depois eu vou comentar essa transformação de administração da produção e operações. No primeiro momento é o foco no produto. Esse outro ponto foi que Henry Ford, que ele criou uma linha de montagem seriada, mais revolucionando os métodos, os processos que já existiam, né? Surgindo o conceito de produção em larga escala, caracterizado por grandes volumes, extremamente padronizados, com baixíssima variação nos tipos de produtos finais. Então, essa melhoria dessa produtividade
dessa nova revolução dentro da empresa e dentro da produção, denominou-se como engenharia industrial. Esse também foi um dos pontos históricos. Outro foi o conceito de produção em massa. Então, esse conceito em massa e as técnicas produtivas deles decorrentes predominaram nas fábricas até meados de 1960, quando surgiu novas técnicas produtivas caracterizado por produção enxuta. Senhores, essa visão geral de manufaturas e serviços, ela é bem interessante. Por quê? Porque ao longo do tempo, o pessoal, as pessoas, elas viam o símbolo da chaminé de uma fábrica como o poder da pessoa que emprega mais, uma que fabrica bens tangíveis que são os produtos, né? Que também contribui com a parcela do produto interno bruto de uma nação. Só que todos esses trabalhos acadêmicos com foco na produção, no chão de fábrica, realmente eles estavam focados no trabalho de arranjo físico, processo, planejamento do controle da produção, manutenção, instalações e etc. Então, justamente para focar a maior produtividade desse elemento que a gente chama de engenharia industrial. Só que com o passar do tempo, a gente foi percebendo que os serviços também, ou seja, serviços são intangíveis. Eles tinham uma parcela dentro desse produto interno bruto da maioria das nações mundiais consideráveis. Então, eles perceberam que os serviços eles faziam parte da produção. E hoje em dia a gente já sabe que essa ótica de só a manufatura é interessante dentro da administração da produção, a gente sabe que não é. Quando a gente fala de produção, a gente está falando não só das manufaturas, dos bens tangíveis, mas também dos serviços, que são outro tipo de bens intangíveis. Então, com essa ampliação do conceito de administração, de gestão da produção, inseriu as operações, que são os serviços. Então, a união de administração da produção e operações é justamente essa ampliação do conceito de manufatura e serviços. Ok? Aqui tem um ponto que fala sobre o fluxo de mercadorias e serviços de capitais. Então, o consumidor constitui a base, a referência de todo a empresa, né? A empresa moderna. E a gente precisa atender ele da melhor forma possível, que é o objetivo da organização, que o cliente saia satisfeito com aquele produto ou com aquele serviço. Né? E para tornar necessário tudo isso que envolve, que é o objetivo de passar para os nossos clientes o produto ou o serviço da melhor forma que faça que a necessidade dele seja atendida, então precisa de estratégias, né? E essa estratégia, esses esquemas precisam ser rápidos, precisam ser eficazes, né? Então, são elementos que tornam a empresa extremamente diferenciada. E a logística empresarial é parte integrante da administração das operações. Constitui conjuntos e técnicas de gestão e distribuição dos transportes dos produtos finais, como está escrito aqui nessa parte. De manuseio interno, de matérias-primas dentro do estoque para produção, né, para o processo produtivo. Então, esse mix de fluxos de entrada e saída, né, eles precisam ser bem elaborados, bem organizados, extremamente eficazes para quando chegar o produto lá no consumidor, os produtos finais, eles estarem com um preço bem competitivo, certo? Qual é o objetivo da administração da produção e operações?
As atividades desenvolvidas por uma empresa visando atender seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo se intercalam, muitas vezes de forma extremamente complexa, com tais atividades, na tentativa de transformar insumos, tais como matérias-primas, produtos acabados ou serviços. Consomem recursos e nem sempre agrega valor ao produto final. É o objetivo da administração da produção e operações a gestão eficaz dessas atividades. Senhores, como eu comentei no slide anterior, então, toda empresa visa atender os seus objetivos. Uma iniciativa privada, a empresa ela tem o objetivo de lucrar, certo? Então, se eu tenho uma empresa que ela tem um processo que fabrica TVs, então eu preciso alcançar meu objetivo a longo prazo, que é ser uma marca dentro do mercado de trabalho que tenha 60% da fatia de mercado. Então a gente precisa trabalhar com esse objetivo, e para trabalhar esse objetivo e para alcançar, a gente precisa estipular metas, planejamentos, organização. E para tudo isso, então, tem as atividades, né? E essas atividades, elas precisam ser bem elaboradas, bem reformuladas. Então, no caso da produção, como a gente está falando, essas atividades de produção, que é a transformação das entradas, dos insumos, para transformar a TV, ela precisa ser bem eficaz, né? Então, se eu tenho um fornecedor que me fornece matérias-primas para a construção dessa TV, eu preciso trabalhar em cima desse fornecedor que presta serviço para mim, né, de vender os componentes. Esses componentes eles precisam estar na linha de produção no momento certo, na hora certa. Então, todas essas atividades, antes da transformação do insumo, eles precisam ser bem distribuídos, precisam ser bem eficazes. E na produção do produto, dentro do processo, precisa também ser extremamente detalhada, precisa ser extremamente crítica e precisa ser extremamente eficaz também. Depois desse processo produtivo, quando os produtos já estão prontos para serem vendidos, eles precisam também estar padronizados, né, embalados de forma que o cliente esteja recebendo um produto de primeira classe. Então, esse mix de operações e de serviços é o objetivo da administração. Fazer a gestão eficaz dessas atividades para que cada parte não seja comprometida, para que cada parte não seja tenha falhas, porque se tiver falhas em alguma parte desse processo, isso vai agregar um valor lá no final, né? Lá no cliente. E geralmente esse valor é no preço, e se o preço não estiver justo, o cliente não se interessa muito, né? E muitas das vezes, por causa de uma simples falta de organização, por uma simples falta de interesse no processo anterior, gera um pequeno gargalo que interfere dentro desse processo. Então, a administração da produção, ela tem esse objetivo de gerir essas atividades de maneira eficaz, ok? E aqui está o meu e-mail, meu WhatsApp. Se vocês tiverem dúvida, pode estar entrando em contato comigo.
Vou ficar na guarda do resumo crítico do artigo de produtividade. E eu vou ficar também no aguardo. Se vocês passarem algum e-mail para mim, eu vou estar respondendo sobre essas questões dessa primeira aula, tá bom? Obrigado e até a próxima.